apresentar. Vou deixar eu fazer as honras, viu, Gilvan? Gilvan é parceiro aqui. Obrigado. Aqui não está ficando celular aqui na frente, né, gente? Caiu ontem, caiu hoje, outro. Bom dia, graça, paz, bondade no nome de Jesus. Amém. A conferência Avanço tem sido bênção total. Quem está aqui desde sexta foi bênção, ontem foi bênção e nessa manhã está sendo e será bênção. O pastor Gilvan, como disse o pastor Davi, é um amigo. Eu posso dizer porque eu ando com ele desde 2003. A gente foi colega de curso, ele foi consagrado muito mais antes do que eu ao pastorado. Eu vejo na pessoa do pastor Gilvan muito de Jesus. É como o pastor Genildo falou na sexta-feira. Quem anda com ele vê ele transpirando o evangelho. E ele vive um evangelho de fato e de verdade. E eu posso dizer, Gil, que muitas vezes você foi um pai espiritual para mim, me dando conselho, tanto na jornada da fé, como no namoro, no noivado, no casamento. E é um homem que transpira o bom perfume de Cristo. Abra o coração, deixa o ouvido atento, porque com certeza tem uma palavra de Deus para a gente. E eu queria que você levantasse as mãos para cá, para a gente orar pelo Revigil. Ele é casado com Mara. Ela queria vir, não pôde vir porque tem um compromisso, mas ele está aqui e ele com certeza tem uma palavra de Deus para a gente. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho. Muito obrigado pela vida do Revigil. Usa ele nessa manhã, dá para ele autoridade e poder. Unge a sua mente e o seu coração. Se o Senhor quiser, meu Pai, exortar, exorta. Se o Senhor quiser consolar, consola. Se o Senhor quiser, meu Pai, nos encorajar, nos edificar, com certeza é isso que o Senhor quer. Nos dá graça de avançar nesta manhã. Obrigado por essa comunhão, Pai, com o pastor Davi, o nosso pastor aqui na Presbiteriana. Obrigado por esse encontro, por essa unidade tão linda que o Senhor está fazendo entre essas duas igrejas. Aqui na Presbiteriana eu tenho o Davi como meu pastor. Ali na Batista eu tenho o Revimel e o Revigil como meu pastor. E é bom, Senhor, ter homens de Deus na nossa vida para nos instruir, para nos abençoar. Por favor, sela essa manhã com a Tua palavra. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, bom dia. Bom dia, irmãos. Paz. Tomamos café. A saudação da gente pode ser bom dia, pode ser paz. Porque o dia vai ser bom, não porque a gente é bom. O dia vai ser bom porque Deus é bom. E eterna são as suas misericórdias. Eu não sou digno, irmãos, nem de desatar o sapato desses irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de Davi, pela vida de George, porque eu não tenho eles como profissionais da fé. Nós não somos colegas de ministério, nós somos irmãos, porque nós somos chamados para uma vocação. E pastor não é uma profissão, é uma vocação. Nós não somos colegas de ministério, nós somos irmãos, amigos. É assim que a gente cresceu e se desenvolveu, né, George? Então, a gente não tem dificuldade de não ser chamado de reverendo nem de pastor. Eu gosto de ser chamado de irmão. Eu gosto quando George me chama de Gil. Meu nome é Gilvan e ele me chama de Gil de uma forma carinhosa. Porque uma das experiências mais extraordinárias de conversão do apóstolo Paulo, a primeira manifestação não é o apóstolo Paulo, é o irmão Paulo. Irmãos, não tem nenhum, eu diria assim, título mais importante no universo de que eu sou teu irmão, Davi, eterno. A morte não vai conseguir deter a nossa irmandade. Jorge, nós somos irmãos. Esse é o maior título que a gente levará dessa terra, um discípulo de Jesus. Então, nessa manhã eu quero pensar, irmãos, eu sei que já passaram aqui
muitos homens de Deus, o Egenildo, um homem que eu tenho uma estima muito profunda, como tenho pelo Davi, homem simples, respeitoso, homem de uma só mulher, que está difícil hoje, viu, Davi? Homem de uma só mulher, eu não sei o que é que esses caras pensam, né? Porque lidar com a mulher já é complexo, e a mulher lidar com o homem já é complexo, e o indivíduo ainda vai procurar outra. Está arrebentado, né? Então é melhor ficar com uma e ficar com a que tu tá, porque se trocar é pior. Se trocar é pior. E esses homens, eles são homens assim, que além de cuidar das suas casas, eles ajudam a ser cooperadores no cuidar da igreja de Deus. Complexo, né, Davi? Né, Jorge? A família está dizendo, eu quero um pouco mais. Aí a igreja diz, eu também quero um pouco mais. E a gente é um só. E a gente vive as crises da existência humana. A quem eu vou atender? Aí Paulo diz assim, rapaz, quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então a gente vive essa crise existencial tremenda. Mas Deus é tão bom que essas crises vão sendo dirimidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nessa manhã eu quero pensar numa temática dizendo para você assim, olha, a igreja não é um projeto que vai dar certo. Ouça bem, viu? A igreja não é um projeto que vai dar certo. A igreja é um projeto que já deu certo. Nós pegamos, rapaz, tudo pronto. Nós pegamos tudo pronto para desenvolver o ministério de Jesus. Ser discípulo de Jesus é uma das manifestações de prioridade. Não é para todos. Jesus disse que a porta é estreita e poucos entrariam por ela. Quem disse foi Jesus, não fomos nós. E aí quando a gente vê esse cenário do mundo, a gente se desespera. Entendeu, Davi? Se desespera, eu vejo alguns irmãos se desesperando com a manifestação da filosofia, das narrativas complexas aí. Paz, para que a gente se desesperar com isso? Vamos cumprir a nossa missão. Eu não vejo de Gênesis e Apocalipse o povo de Deus ser vencido pelo mal. O povo de Deus, aqueles que se comprometem com Deus, eu não vejo de Gênesis e Apocalipse uma derrota que Deus tem na sua biografia. Eu ainda não li na Bíblia. Possa ser que algum mais expert que eu tenha lido na Bíblia que Deus um dia foi derrotado. E Deus deu isso para a igreja. Paulo disse que Deus deu todo o poder para a igreja. O pastor Davi leu um texto aqui de Pedro. Eu edificarei a minha igreja sobre ti, Pedro. É sobre ti. E as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja de Jesus. Então é um projeto que já deu certo, está no passado, já deu certo. Cabe a gente se encaixar nesse projeto e caminhar em direção a ele. E aí a gente começa com um testemunho, irmãos. Eu ontem fui dar uma palavra com uma irmã que na quinta-feira ela voltou para casa. Porque a nossa casa não é aqui, né? Eu não sei se vocês já experimentaram passear em hotéis mais extraordinários do universo. Aí você começa naquele fogo total, aquele negócio bom ali, mais a esposa e tal. Mas quando passa o quinto ou sexto dia, você diz, rapaz, eu preciso voltar para casa. Estou enjoado disso aqui. O hotel pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas chega um momento que você diz, eu preciso voltar para casa. Sabe por que a gente vive muitas angústias aqui, irmãos? Porque isso aqui não é a nossa casa. Isso aqui vai passar. A nossa casa foi preparada por Jesus, Ele disse isso. Um dia a gente vai voltar. E naquele momento, irmãos, eu fiquei constrangido, o George estava lá também. Eu fiquei constrangido com o testemunho que aquela mulher de 64 anos de idade deixou para a igreja. E o que mais me encantou na vida dela é que eu nunca vi a irmã Beth pegando no microfone para falar em púlpito. Porque às vezes a gente briga por esse espaço.
Pastor nunca me chamou para orar, nunca me chamou para cantar. Aquela mulher, eu nunca vi ela pegando, muito pelo contrário. Ela só foi lá nos últimos dias que ela foi acometido de um carcioma, para que o pastor Mel orasse por ela. Era o momento. Viveu 47 anos da vida dela com o mesmo homem. E o homem testemunhou daquela mulher, de uma maneira muito precisa. A casa, os genros, está ouvindo? Os genros testemunharam daquela mulher, como uma mulher de Deus. E mais além, os vizinhos testemunharam daquela mulher. E os seus colegas de trabalho estavam lá, testemunhando daquela mulher que já tinha se aposentado há algum tempo. No instante, o Davi parou numa frase de uma música sobre testemunho. E o que eu mais achei encantador é o cara falar bem de alguém que acordava 2 horas da manhã. Olha, essa mulher acordava 2 horas da manhã para aplicar a injeção. E aquele cara estava falando bem dela, porque o cara tomar injeção, ainda falar bem, né? Injeção é um bicho que dói. E ele, vizinho dela, testemunhando. Irmãos, a igreja tem 2 formas de crescer. Ela pode crescer obesa e ela pode crescer de maneira equilibrada. A igreja pode crescer verticalmente e horizontalmente. E eu diria que os 2 papéis, tanto vertical como horizontal, se faz necessário. Nós precisamos pensar sobre alguns aspectos da igreja. Qual o legado que eu e você queremos deixar? Aquela mulher ali naquela urna, o Senhor comunicou ao meu coração: você precisa melhorar o seu estilo de vida. Você precisa deixar um legado, porque é o único legado que a gente deixa. É o que nós fizemos pelo reino. Quando a gente escolhe uma profissão dentro da sociedade. Se eu sou um advogado, eu preciso ser um advogado, mas acima do direito eu preciso ser um cristão. Se eu sou um médico, eu preciso ser um médico, mas acima da medicina eu preciso ser um cristão. Porque o principal ofício de um cristão é ser discípulo de Jesus. Se eu sou um gari, eu preciso ser um gari cristão. Que lá, a priori, não seja cuidar da limpeza da rua, mas a priori seja o evangelho. Se eu sou uma professora que atua na rede municipal ou estadual ou particular de ensino, eu preciso a priori ser um discípulo, um agente do reino de Deus. E se a gente está precisando, ou se a gente está pensando em desenvolver o reino de Deus, em ver essas bancadas todas cheias aqui, não com aquela ideia de que a igreja é uma igreja grande, não. Porque antes da igreja ser grande, ela precisa ser relevante. Porque a igreja maior que o universo conheceu, a igreja só tinha 13 membros. Jesus e mais os 12 apóstolos. Que fizeram uma diferença tão grande que até hoje nós estamos aqui proclamando, falando o que eles falaram. Nós estamos repetindo o que eles falaram. Mas é necessário a gente ficar só com 12? Não. Jesus nos enviou ao mundo para proclamar o evangelho do reino de Deus. Se tu é um pedreiro, seja um bom pedreiro, faça bem o que você faz, mas acima de tudo, desenvolva o reino de Deus. Porque você não foi chamado para ser pedreiro, você foi chamado para ser discípulo de Jesus. No lugar onde você estiver. A gente fica tão, às vezes, triste, irmãos, quando alguém pergunta assim: pastor, o senhor me indica tal profissional de tal área?
E aí a gente às vezes indica. E às vezes a pessoa procura, pastor. Foi tão fraco aquele rapaz. Mas é tão regozijante quando alguém diz assim: olha, lá na empresa tem uma pessoa que trabalha que ela é cristã, que eu quero conhecer a igreja onde ela congrega, porque ela é uma das melhores funcionárias que eu tenho aqui. Isso é muito bom. Mas, irmãos, abram sua Bíblia aí, por favor, no registro do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu teria milhões de textos para pensar com os irmãos nessa manhã, mas eu resolvi pensar nesse texto. Não sei se foi o Espírito Santo que soprou, não sei se fui eu. O importante é que é Bíblia, e eu vou entender que foi o Espírito de Deus que me soprou aos meus ouvidos esse texto. Capítulo 1 do registro dos Atos dos Apóstolos. Atos, irmãos, é como se fosse as atas das assembleias da igreja. São os registros das atas. Não sei de quanto em quanto tempo você faz assembleia aqui, Davi? 30 dias? 2 vezes ao ano. Que bênção, irmão. Você tem mais coisa para fazer. Lá a gente não sabe nem quando é que acontece, né, já? Você saiu de lá, final do ano a gente faz uma. Mas, irmão, às vezes a gente perde tempo com tantas coisas, sabe? Eu já vi igreja dividir por trazer em assembleia a cor da tinta que ia pintar uma sala de escola da Bíblia, irmão. E o irmão dizia assim: não, o verde fica bonito. O outro dizia assim: não, o amarelo que parece com o sol, o verde com a esperança, o azul parece com o céu. E a gente terminar dividindo uma igreja por causa da pintura. Isso tinha que ir para uma assembleia. E eu louvo a Deus porque a gente está se tornando mais corpo, mais organismo. E considerando a instituição como instituição, mas entendendo que a instituição ou a denominação, ela não está acima do corpo de Cristo. Quem se move é o corpo, não são as instituições. Então eu sou um indivíduo muito pouco institucional, viu? Não dou para fazer parte de associação, essas coisas assim. Os irmãos amados, eu gosto muito deles, mas eu prefiro me reservar, porque eles são muito mais inteligentes nesse conceito do que eu. Então deixa eles tocarem lá e eu ficar de cá e continuo sendo meus irmãos. Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 1 em diante, nós vamos ler esse texto. Dá para projetar, pronto, vou ler por ali que fica mais fácil. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar, até o dia em que fui recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Mesmo depois do retorno de Jesus, 40 dias, ele não perdeu tempo, ele falou acerca do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouviste. Vamos lá. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Pode passar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhos, ou testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Que o Senhor nos ajude a entender. Eu gostaria, irmão, que você deixasse esse texto a partir do capítulo 1, do versículo 1, que eu quero ser fidedigno ao texto. Eu não quero sair dele. Quero passear, mas não quero sair dele. Que o Senhor nos ajude a compreender pelo Espírito essa palavra. Palavra muito rica. A igreja de Jesus, ela há um registro. Ela é um registro do começo e fim. A igreja de Jesus é um projeto, irmãos, que ele começou bem e vai terminar bem. Vocês creem assim? A igreja de Jesus não tem o que deve dar certo ou não deve dar certo. Eu olho para um cenário como esse aqui, sabe, Davi, de hoje. Imagino, São Pedro, Pedro de Jerônimo, esse complexo aqui. Quantas pessoas aqui ainda precisam ser alcançadas por Jesus? Eu acho, não tenho certeza, mas possivelmente a igreja de Jesus não conseguiu alcançar 10% da população desse bairro. E aí, às vezes, irmãos, a gente fica se tornando obeso nesse lugar. Esse é o lugar onde a gente precisa se equipar, esse é o lugar onde a gente precisa se preparar, esse é o lugar onde a gente precisa receber, porque quando Jesus disse, olha, não saia de Jerusalém, ele está dizendo, não saia da igreja presbiteriana do bairro São Pedro, enquanto o poder não vier. Porque primeiro a gente precisa crescer como corpo. E o que eu acho interessante é que quando você é mãe e pai, você não pega seu filho e deixa seu filho lá dentro do berço, sem alimentar ele, sem dar os primeiros elementos essenciais para que ele seja nutrido na sua alma e no seu físico. Às vezes o nosso erro está justamente aí, porque as crianças nascem dentro do reino de Deus, mas não tem uma pessoa que se aproxime e diz, eu vou te acolher e vou te discipular. Eu vou tornar você um cristão maduro, um cristão que vai testemunhar do poder de Deus. Semana passada a gente estava na escola da Bíblia, e nós resolvemos trabalhar essa temática esse ano, a George esteve lá ontem, discipulando e discipulado. E um irmão estava com um garotinho dele de 7 meses no colo, Gugu. E aí o menino fez aquela carinha feia, e criança quando faz a carinha feia, a gente já sabe que ele aprontou nas fraldas. E eu usei aquela ilustração para dizer para os irmãos o seguinte: vocês perceberam que Gugu saiu aqui com Pedro? Eles disseram, percebemos, que eles deram tudo, todos deram risada. Eu disse, por que ele saiu? Ele disse, eu acho que Pedro defecou. E ele foi cuidar de Pedro. Nós pecamos, Davi, porque às vezes a gente abre a porta da frente, mas não consegue fechar a porta dos fundos. Eu não sei se isso acontece lá na Esperança, espero que sim, mas às vezes a gente ganha tanta gente para Jesus, ou Jesus traz tanta gente para que a gente cuide, porque é assim que o texto diz, que quando a igreja vive os seus princípios, que Deus determinou, as pessoas vão sendo acrescentadas. Vocês já leram esse texto? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo possivelmente 47, que a Bíblia diz que Deus vai acrescentando aqueles que serão salvos, ou aqueles que haveriam de ser salvos, vai vir para a igreja. E onde é que está a igreja? A igreja está dentro dessa estrutura templária. A igreja, irmãos, não é formada de bloco, de cimento, de púlpito. A igreja é formada de pessoas. Eu tive aqui, quando estava na pandemia, eu e Davi, transmitindo o culto. Davi é um dos momentos mais tristes que a gente viveu. Eu conheço pastores, já hoje conheço pastores, amigo nosso, que entraram em depressão quando ele olhava para o templo e não via uma pessoa, ele diante de uma tela.
Irmãos, amados e queridos, a igreja só é quem ela é, porque o Espírito de Deus desceu com poder sobre ela e as pessoas que congregam nela. Não faz sentido a gente ter um templo extraordinário se as pessoas não estão aqui. Você sofreu isso, Davi? Ou só foi eu que sofri? Olhar para os bancos e a gente não vê ninguém. Só o homem que pregava para melancia, né, Jorge? Esse era motivado mesmo pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, primeira ordem, ou eu diria, a primeira palavra que eu deixaria para a igreja: cuide do de dentro, cuide dos que estão chegando. Às vezes, irmãos, a gente perde muita gente por falta de discipulado. Eu peco nisso também. O Senhor, antes de falar com vocês, falou comigo, claramente. Criança precisa de ser cuidada. Criança a gente não pode deixar no berçário ela fazer o que ela quiser e não alimentar ela. Porque se você não alimentar ela, ela vai morrer. E não existe igreja que cresça sem isso aqui, irmãos. É por isso que o registro de Atos dos Apóstolos é extraordinário, porque a igreja, ela aplicava a doutrina dos apóstolos. Não era a doutrina de Davi, de George, de Gilvan, não. Era a doutrina dos apóstolos. Hoje a gente tem visto tanta invenção em nome da doutrina dos apóstolos que a gente está perdido. Então, o primeiro passo que a gente precisa é cuidar de quem chega. Mas é cuidar mesmo. E cuidar de quem está. Porque quando a gente cuida da criança, eu não preciso chegar para ela e dizer: você precisa crescer. Você não precisa ficar aqui do púlpito, sabe, Davi? George, gritando: a igreja precisa crescer. Não. É só alimentar a igreja. A criança, a gente alimenta ela, e ela vai sendo nutrida, e ela vai se desenvolvendo, e ela vai crescendo, para dentro e para fora. E aí, em cima disso, não tem um outro ponto, não tem outra estratégia, irmãos. Primeiro, Jesus diz para os seus apóstolos: fiquem em Jerusalém, a ordem vai chegar. Mas depois ele diz: agora vocês precisam sair. Vocês estão muito acomodados. E é nessa saída que a gente precisa ter algumas estratégias. Tem pessoas, irmãos, que nunca entrariam numa igreja de prima. E quando ele entra às escondidas. Porque ele já falou mal de crente, já falou mal de pastor. Porque isso era o que a gente fazia quando não era cristão, quando a gente não tinha revelação. Então ele tem vergonha de entrar num espaço como esse e alguém esteja olhando ele e dizendo: olha, quem está entrando ali? Mas essa pessoa, ela vai em sua casa, se você for um vizinho que testemunhe do poder de Deus, e chamar ela para sua casa: faça favor, venha tomar um café, que nós vamos ter um encontro de pequenos grupos, nós vamos ter um encontro de família, nós vamos ter encontro de irmãos aqui. Vem aqui, eu gosto muito de você, venha estar aqui com a gente. Essa é uma das estratégias, irmãos, que o Davi falou, e eu afirmo categoricamente, porque é Bíblia. Jesus é muito simples. Eu acredito que Jesus nunca fez uma bariátrica, Jesus nunca fez uma dieta, porque Jesus não precisava fazer dieta, porque Jesus percorria, ele andava, ele caminhava, ele exercitava o corpo. A igreja precisa exercitar o corpo. Quando aquele irmão testemunhou daquela mulher e aquele homem falava como cristão, talvez aquela injeção tenha alcançado ele para Cristo. Porque quando a gente se manifesta dizendo, irmãos, que nós somos o corpo de Cristo na terra, onde minha mão tocar, precisa ser a mão do Cristo tocando na vida das pessoas. Quando a minha mente pensar, quando a minha mente manifestar o processamento pela boca, a minha mente e a minha boca tem que ser o corpo de Cristo na terra. Quando os meus pés caminham, eles precisam ser
o corpo de Cristo, os pés de Cristo caminhando na terra. Então, uma das estratégias que eu julgo, Davi, extraordinária, são os encontros de pequenos grupos. Há um livro de um americano, edificando uma igreja em pequenos grupos, que ele diz uma coisa interessante. Quando as pessoas que estão envolvidas em pequeno grupo, que ela tem uma insatisfação com o ministério pastoral, quando ela vai sair da comunhão da igreja, ela não pensa no pastor. Ela pensa nos vínculos que ela criou no seu pequeno rebanho. Nós precisamos levantar uma igreja que tenha homens e mulheres dispostos a servir de fato a Jesus, a abrir as suas casas, porque às vezes a gente canta, né? Tudo que tenho, tudo que sou, é do Senhor. E aí eu não estou chamando você para ser imprudente e botar qualquer pessoa dentro da sua casa, mas no raio de vizinhança que você tem, você sabe quem você pode convidar. E o Espírito Santo sabe muito mais que você, que vai lhe direcionar para convidar. Porque casa é o lugar onde a gente precisa preservar algumas coisas. Mas fora não. Minha mulher ouviu isso no YouTube, que eu não gosto de falar muitas coisas. Nós temos uma comunidade terapêutica aqui pertinho que cuida de pessoas com problema com álcool e outras drogas. E aí eu voltei de férias dia 26 de fevereiro. Dia 23, 4 garotos e senhores foram à porta da comunidade. Isso já aconteceram vários eventos, mas esse aqui foi o último. À procura de uma pessoa que em 3 dias, irmãos, 3 dias, ele se aposentou, tomou um empréstimo. 3 dias ele jogou fora, desperdiçou 13 mil reais com substância psicoativa. Ele é usuário de crack. Senhor de mais quase 50 anos de idade. E aí, sexta-feira aconteceu esse fato. E aí alguém contornou lá e terminou eles indo embora. E a pessoa também foi embora. Quando é na segunda-feira, isso foi uma sexta, segunda-feira 26, eu chego. E eles aparecem. 4 traficantes. 2 ficaram no carro e 2. E aí o monitor veio me chamar. Disse, pois não, fui lá. E eles fizeram questão de apresentar as suas armas para mim. Irmãos, eu confesso a vocês que eu não tenho coragem, não sou esse cara violento, sabe? Coragem de matar um rato, eu tenho medo de rato terrível, rato de esgoto, se apresentar aí, eu corro dele. E aí fui, me apresentei a eles, tudo bem, queridos, tudo jóia, vai ficar melhor agora. Fulano de tal está aí? Eu disse, não. Mas se você não acreditar na minha palavra, pode entrar, fique à vontade, tem 44 pessoas aí, menos ele. Ele foi embora. Ele disse, e como é que vai ficar o meu dinheiro? Não sei. Eu te devo alguma coisa? Eu devo para vocês alguma coisa? Não. Estou falando sobre ele. Eu disse, mas ele estava aqui dentro. Você usou o verbo no tempo certo. Ele estava, ele não está mais. Se ele estivesse, eu traria ele aqui. Ou a gente ia conversar aqui dentro, mas ele não está. Aí ele disse, o senhor tem um telefone da esposa dele? Eu disse, eu tenho, mas eu não vou passar. Porque a esposa dele não tem nada a ver com as bobagens que ele está fazendo. Aí eles disseram, mas eu sei onde é que ela mora. Isso aí é um problema de vocês. Irmãos, estou contando isso e a minha mulher morre quando ela ouve isso. E ela está certa, porque o ministério não é dela, é meu. Fui chamado para isso. E aí, eu disse para eles tudo isso. Eles olharam para mim e disse, o senhor verdadeiramente é um cabra-homem. O senhor é pastor, né? Eu disse, dizem que eu sou.
Sabe por quê, irmãos? A igreja de Jesus, ela precisa ter essa ousadia. E depois os meninos ficaram meio inquietos lá e tal. Falei, gente, eu só tenho uma vida para servir a Deus. Eu não vou tentar o Senhor nosso Deus. Jesus me ensinou isso. Mas se o mal vem a mim, para me desafiar, com respeito, com graça e com amor, eu vou tratar. Eu não tenho que ter medo dessas coisas. Jesus fala sobre isso. Eu não tenho que temer ao homem, porque o homem só tem poder de matar a minha carne. Eu tenho que temer a Deus, que tem poder de matar a carne e jogar a alma no inferno. E eles saíram, pegando nas minhas mãos, me dando abraço e me respeitando. A igreja de Jesus precisa ser um pouco mais ousada. Jorge me acompanhou em algum tempo, nós desenvolvemos um ministério. Eu gosto muito dessas coisas que às vezes as pessoas não gostam, né? Lá na colônia penal. Que você não tem esse chamado, sabe, Davi? Mas eu tenho. Eu não sou melhor do que você e nem você é melhor do que eu. Nós temos chamados específicos e diferentes, irmão. Mas nós precisamos exercer esse ministério que Deus confiou e o dom que Deus deu para a gente. Nós fomos para a colônia penal. Passei 6 anos. Fui autorizado por Deus. E saí dali autorizado por Deus. No final do espaço, do tempo, houve uma rebelião em 2012. Eu já tinha participado de muitas reuniões. E veja como é que é o reino de Deus. Nós começamos lá na colônia penal. E viemos em um momento, George estava comigo, o pastor Paulo estava comigo, onde nós demos uma palavra no fórum para, se lembra de um júri, para juízes, promotores e advogados. Começamos lá, porque é assim que o reino funciona. Mas aí, irmãos, eu comecei a me envolver com algumas coisas de questão social também, porque o sistema ele é muito perverso. E aí, nessa rebelião, eles encontraram lá revólveres, computadores, tudo. Me levaram para uma sala que era isso aqui, ó. Eu, um padre da igreja católica, promotor, juízes e tal. Eu vi aquele cenário, né? E pastor é meio biziloteiro, né? Pastor fica olhando as coisas, depois fica abrindo a boca, né? A gente fala demais às vezes, né? Aí voltamos para a sala do diretor do presídio e havia ali um interventor que veio de Salvador. À época o cara era major, hoje deve ser alguma patente mais alta, 2012. E aí eu perguntei para aquele grupo, os marginais, entre aspas, que estão lá dentro do pátio, eles serão punidos com certeza. E os marginais, sem aspas, que permitiram a entrada de todo esse material, qual será a punição deles? E nisso os juízes estavam lá e tinham 2 policiais lá da igreja que faziam segurança desses juízes. Isso, a reunião foi uma quarta-feira. Aí esse interventor me enrolou de um lado, me enrolou de outro, me enrolou de um lado e de outro. Eu fiquei na minha, eu já tinha feito minha pergunta. Aí com uns 20 minutos a promotora perguntou para ele, para o interventor, o senhor ainda não respondeu a pergunta do pastor, e eu também estou aguardando. Mas só que isso me custou, irmão, por bondade de Deus, a saída de lá de dentro, por ouvir a voz de Deus. É isso que a gente precisa estar atento. Aí ele também não respondeu à promotora. Aí quando foi no domingo, esses irmãos estavam no culto, passaram por mim e disse, pastor, no final do culto a gente quer conversar com o senhor lá fora. Eu disse, pois não. Chamaram lá no lugar de eventos da igreja, estava tendo uma cantina, me chamaram num cantinho, e me perguntaram, pastor, o senhor ouve conselho? Eu disse, claro, pai. Aí Paulo disse que eu preciso exortar e ser exortado. Eu não sou diferente de vocês, fiquem muito à vontade. Ele diz, a gente quer dar só um conselho para o senhor. Saia de dentro da colônia penal.
Senti paz e disse: irmãos, obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Nunca mais voltei lá, irmãos. Fui lá 1 ou 2 vezes visitar algumas pessoas, que os filhos de alguns irmãos, por um ato falho, foram para lá e eu fui visitar, mas nunca mais fui desenvolver a obra lá. Depois de algum tempo, eles me disseram por quê. Quem ia tirar a minha vida não eram os internos da colônia penal, era o próprio sistema. A gente precisa estar atento a ouvir a voz de Deus. A igreja precisa considerar o Deus que opera nela 24 horas. A igreja precisa considerar o Espírito Santo de Deus. A gente fala muito pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Quem guia, quem faz a gente lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou é o Espírito Santo de Deus. Quem fala com a gente todas as manhãs é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. A gente precisa estar atento. Não é porque a gente começou a missão que a gente tem que morrer naquela missão. Às vezes Jesus está dizendo: olha, chegou o tempo. É a ideia de Paulo, Barnabé e João Marcos. Chegou o momento de separar. O Espírito Santo separa a gente às vezes. O Espírito Santo separou eu e George por um tempo fisicamente. Nós congregávamos juntos, pastoreávamos juntos. Quem sabe se amanhã ele não volta a estar com a gente de novo, está lá. Se não voltar, foi Espírito, irmão. A vida da gente não é conduzida pelo mal. A vida da gente é conduzida pelo poder do Espírito Santo. As estratégias são diversas. Agora é preciso eu ouvir a voz do Espírito. Possa ser que Deus levante uma pessoa aqui nessa manhã e diga: o Espírito de Deus está me inquietando para que eu desenvolva um trabalho social com foco no reino de Deus nesse bairro. E Deus vai levantar. O meio para Jesus é o Espírito Santo que determina a forma. Porque às vezes, irmãos, a gente tem essa ideia, e eu já vivi essas crises, sabe, Davi, em alguns momentos. No passado, a gente só estabelecia prédio e templo nos bairros periféricos. Você procurava uma igreja no Jardim Vitória, você não encontrava. Parece que a igreja entendia que o rico não precisava do evangelho. Você procurava uma igreja no bairro Castalha, não tinha. Você procura uma igreja no Cidadela e não tem. Aí sabe o que foi que o pastor Mel fez? Tem alguns irmãos que moram lá dentro do Cidadela. Ele desafiou um irmão há um ano atrás, quando foi esse ano. Veja como é que Deus faz, irmãos. Esse irmão tem um status quo na sociedade, é um cara que é professor universitário. Ele foi tributarista muito bom, foi a Barreiras. Chegando lá em Barreiras, um colega dele disse: fulano, eu quero te convidar para você ir em uma célula, um pequeno grupo da minha igreja. Você está aqui, você está desengrejado, venha para cá. Ele foi tão bem acolhido no meio de 20 irmãos, todo mundo no perfil dele, condição socioeconômica igual a dele. Quando ele voltou lá, não foi mais Mel que procurou ele, foi ele que procurou Mel. Ele disse: a minha casa está à disposição. Eu quero fazer lá na minha casa o que fizeram comigo lá em Barreiras. Se tu é um enfermeiro, desenvolva o ministério de Jesus dentro do hospital. A gente aprendeu, irmãos, isso não tem nada de ruim não, viu? Mas a gente aprendeu uma coisa interessante. Vá lá na minha igreja. Nós não somos a igreja de Jesus. Ou eu diria, eu não sou a igreja de Jesus, mas nós somos a igreja de Jesus. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Nós já pecamos muito, não erramos, nós pecamos. Que a gente fazia um esforço sem medida para enviar as pessoas para o campo. Pode acontecer isso? Pode. Há pessoas que são chamadas para isso, mas nem todas são chamadas para isso.
Irmãos, em todo lugar, Jesus tem um embaixador do reino de Deus. Jesus tem vários embaixadores do reino de Deus no bairro São Pedro. Em cada lugar, em cada local, porque vocês não moram todos nas mesmas casas. Moram em casas diferentes. Aquele lugar onde Deus deu para você morar, seja a boca de Deus ali. E chame as pessoas para estar em sua casa. Depois, convide para o grande encontro que a gente chama. Povo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, eles congregavam no templo e de casa em casa. Nós precisamos, alguém sabe, Davi? Às vezes pergunta para a gente, será que a gente não está necessitando de uma reforma? Uma reforma dentro da reforma? E eu sempre respondo, a gente precisa voltar para a Bíblia. Nós nos perdemos, irmãos. O projeto de Deus é perfeito, é por isso que eu digo, projeto de Deus é perfeito. Projeto chamado igreja não vai dar certo, ele já deu certo, porque ele é a igreja de Jesus. É um projeto perfeito. Pode passar, meu irmão, vou caminhar aqui para me finalizar. Olha, que tudo que eu estou falando está aqui, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos por quem? Por quem, irmãos? Vamos considerar mais o Espírito de Deus entre nós? A igreja viva é a igreja que alimenta a esperança e a expectativa real de que o Espírito de Deus habita nela, habita nele. É muito poder para um homem e para uma mulher só. Tem um Deus que habita dentro dele. Vós sois o templo do Espírito de quem? Espírito Santo de Deus, irmãos. Você não imagina o que é isso, não? Que poder você tem? Esse poder é para provocar as pessoas? É para ser presunçosos? Não, é para ganhar as pessoas para Jesus. Eu sempre digo que o poder que Deus dá para a gente se rende. O poder que Deus dá para a gente desce. O poder que Deus dá para a gente às vezes recua, não enfrenta. Eu poderia enfrentar, dizer, não foi Deus que me enviou. Não, mas o Espírito de Deus me disse, é tempo de sair. Eu ia tentar o Senhor nosso Deus? Não, é tempo de sair. E a igreja continuou lá, irmãos. Lá hoje continua a igreja de Jesus lá dentro. Aos apóstolos que ele escolhera. Olha que coisa interessante. Olha como os textos vão se amarrando. Aos apóstolos que ele escolheu. Óbvio? Correto? E nós estamos em cima da doutrina de quem? Da doutrina de quem, irmãos? Dos apóstolos. Pode passar, meu irmão. Eu vou fechar agora baseado no texto. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Irmãos, alguém que tem poder de vencer a morte, como Davi falou aqui há pouco. Ou você não crê que Jesus venceu a morte? Você venceu a morte, irmãos. Quem é que pode parar o poder da igreja, irmãos? Se nem a morte parou o poder da igreja. A gente vê hoje a ciência indo de encontro à igreja. A gente vê a política indo de encontro à igreja. Isso não é hoje não, isso já é muito tempo. Roupagens diferentes. A gente vê a filosofia indo de encontro à igreja. A gente vê o judiciário indo de encontro à igreja. Sabe quantas vezes eles vão vencer a igreja? Nenhuma. Se eles não forem vencidos pela igreja, eles nunca vencerão a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem 2000 anos. Tem filosofia de vida que não passa 6 meses.
2000 e alguns anos, Jesus fundou a igreja dele, visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, mesmo depois que ressuscitou. Poderia dizer assim, cara, não tenho mais nada o que falar aqui não, já falei tudo, mas ele não se perdeu, ele sabia qual era a missão dele. Nós sabemos qual é a missão da gente. A minha palavra nessa manhã é te estimular a compreender uma coisa: você não está aqui nessa igreja por um acaso. Deus não lhe trouxe aqui por um acaso. Você não nasceu por um acaso. A vida só tem sentido quando a gente entende o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Enquanto isso, a gente vai ficar sofrendo. Pode passar, meu irmão. E estando com eles, determinou-lhes. Não é uma opção, não é uma sugestão. Ele determinou que não se ausentasse de Jerusalém. Eu não sei se você sofreu aqui, Davi, com algumas ausências depois da pandemia. Muitas, né? Nós que estamos aqui, irmãos, não podemos nos ausentar desse espaço. Se fosse preferência minha, que não é, desde quando eu me converti, eu gostava muito mais e gosto muito mais de estar na escola da Bíblia, no culto pela manhã, do que às vezes no culto à noite. E às vezes, irmãos, e vou para os dois, né? Que eu acho que a gente tem que estar no meio da fogueira. Mas é pela manhã, irmãos. Com certeza, Davi, à noite tem um número bem maior de irmãos. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Lá na Esperança também é assim. Sabe por quê? Porque geralmente pela manhã as palavras são para a igreja, para o consolo. Não é para matar os irmãos, não, é para aliviar as cargas, para exortar com consolo. Mas entendendo que pela manhã a gente tem algumas liberdades que a gente não tem à noite. Que tem muita gente que vem também visitar à noite. Porque isso é cultural. A gente herdou essa cultura e essa cultura perpassa de geração para geração. Mas a gente precisa não ausentar. E ele diz, olha, esperem, por favor, até que o Espírito vá revestir vocês de poder. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse, mas que esperasse a promessa do Pai. E disse ele, que de mim ouviste. Vamos lá, o 5. Pode ir. Porque, na verdade, João batizou com o quê? Mas vós sereis batizados com o quê? Quantos batizados no Espírito Santo nós temos aqui, irmãos? Levanta a mão. Se alguém não levantar, eu vou dizer, não é convertido ainda. Porque o batismo do Espírito não são a evidência dos dons. Que isso que está gerando confusão no meio da gente. Porque às vezes as pessoas, elas procuram os dons que dão poder aparente. E o que Jesus e que Deus está ansiando pela igreja dele é que exista homens que tenham poder, que desça, que desapareça e que ele cresça para a glória de Deus. Porque na verdade João batizou com água. Todos nós somos batizados pelo Espírito Santo. Não aceite, porque às vezes a gente se depara com alguns irmãos de outra linha, irmãos amados, queridos, que eu amo, mas aí ele diz, você não é batizado pelo Espírito, você não fala isso, você não faz isso, você não faz isso. Irmãos, há algum texto na Bíblia,
Pelo menos eu nunca li, viu, Davi? Se vocês leram, que vocês são mais exegetas do que eu, Jesus falando em línguas, e ele falava em todas as línguas, né? Mas o dom de língua é um dom que cessou? Não, irmãos. Alguns têm. Mas quem tenha, fala, e tem que ter um intérprete. Se não tiver intérprete, fale para si, Deus. E aí eu descobri uma coisa, irmãos. Que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha problemas. Mas Paulo disse que não tinha falta de dom algum. O problema não é o dom. O problema é como a gente utiliza esses dons. O problema não é o dom, é como a gente utiliza esses dons. Se a gente utiliza para a glória da gente, vai gerar confusão. Tudo que é carnal gera confusão. Pode passar, meu irmão. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Olha a resposta de Jesus. Pode passar, meu irmão. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Às vezes a gente se apega, sabe, em nome desse conhecimento intelectual teológico, a gente fica se pegando com cada tema, irmãos. Eu quero saber quando é que Jesus vai voltar, irmãos. Ele já me disse que a qualquer hora ele volta. A convicção que eu tenho é que ele voltará. Você crê que ele voltará? Então acabou. É isso. Eu não vou ficar especulando. O que a igreja estava querendo saber, ele diz: olha, não quero que vocês se preocupem com isso. Eu quero que vocês dêem ênfase àquilo que é importante e que eu importo, que é vida humanas, que é pessoas que precisam ser alcançadas pelo reino. Proclame, abre sua casa, fale do evangelho de Jesus no seu emprego, fale do evangelho de Jesus nas oportunidades, no Uber que você pega. Quando eu pego os Ubers da vida aí, eu vou deixando o cara, porque eles sempre falam, né? Vou deixando falar. E aí, às vezes, aquela música meia dele mesmo, e eu respeito ali, o carro é dele, o carro não é meu. E na oportunidade certa, a gente entra com o evangelho. Nós precisamos, irmãos, ter essa consciência. Que aqui eu preciso deixar essa palavra também. Cada pesca, você tem uma isca correta para que o seu objetivo seja alcançado. Talvez eu não alcance alguém de nível intelectual mais alto que eu, mas eu vou discipular um irmão aqui dentro da comunidade que tenha espaço lá naquele lugar para que ele seja o embaixador de Deus lá. Por quê? Porque a isca é ele, não sou eu. Então, para cada tipo de pesca, eu tenho uma isca diferente. Deu para entender, irmãos? Então, o que a gente precisa entender é uma coisa: a gente não precisa ficar especulando algumas coisas, se o anjo é branco, se o anjo é negro ou preto, se o anjo é verde, se o anjo é azul, se ele veste alguma coisa nesse sentido, quando é que Jesus vai voltar. O que a gente precisa é conhecer a Jesus e a sua missão na terra. E aí eu vou trilhar os passos e as pegadas dele. Vai dar em alguma coisa, e alguma coisa boa, excelente. Pode passar, eu estou encerrando. Mas receberei o quê? Virtude, poder do Espírito. Ou seja, vai receber a dinamite de Deus. Onde você estiver, você vai ser uma dinamite de Deus, que não destrói, mas constrói a vida das pessoas, vai destruir o mal e vai reconstruir para a glória de Deus, que há de vir sobre vós. Isso é fantástico. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até
aos confins da terra. Vamos entender aqui de uma seguinte forma? Nós vamos ser testemunhas aqui em Jerusalém, aqui no bairro São Pedro, no bairro Conceição, no bairro São Judas, no bairro São Caetano, na cidade de Itabuna, no estado da Bahia, no Brasil. Irmãos, está acontecendo um fenômeno na esperança. Jorge acompanhou alguns. Casal de irmãos foi para Porto Seguro. E quando eles foram, o Mel está sempre desafiando os casais que saem, que vão para outros locais. Abra a sua casa. Seja um agente do reino de Deus. Se não quiser tocar isso aí, encontre um lugar onde você faça o que você fazia aqui. Nós já estamos indo para o segundo trabalho em Porto Seguro. Começamos com um casal, passamos para outro casal, já está em outro bairro. Sem intenção, irmão, nenhuma. Isso não é megalomania de crescimento, não. É porque quando você alimenta bem o corpo, você vai ser desenvolvido. Nós somos resultado, Davi, do que a gente come. A ciência diz isso. Então, se nós somos bem alimentados, e eu tenho convicção em Deus, que esses homens que estão aqui, com a chegada de Jorge, o Davi eu conheço de púlpito, sei que ele é um alimentador extraordinário da palavra de Deus. Se nós somos bem alimentados, a gente vai alimentar o outro bem. E assim está acontecendo. Agora, Mel desafiou um casal e 2 filhos que foram para a Vitória da Conquista. Se nós já temos alguns irmãos lá, comece alguma coisa lá. Nós vamos lhe dar apoio. Isso é querer se tornar? Não, irmãos. Está desenvolvendo o papel da igreja. O papel da igreja é expandir, irmãos. É expandir. Nós precisamos estimular aos irmãos a crescerem e produzirem frutos para a glória de Deus. Que essa manhã, irmãos, em nome de Jesus, a gente tenha a consciência clara da nossa missão. Não atribuam isso, e aí eu vou fazer apologia ao meu ofício. Não atribua isso aos pastores. Quem gera ovelha é ovelha. E eles também são ovelhas. Quem gera ovelhas são ovelhas. Já viu um boi parir uma ovelha? Quem pare ovelha é ovelha, irmãos. Quem produz ovelha é ovelha. Aí a gente às vezes atribui isso ao ministério pastoral. Isso é um comprometimento e uma implicação para toda a igreja de Jesus. Em seus ofícios e em as suas atribuições diferentes. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Quem vai cobrar é Jesus. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, entender que a missão Deus deu para a igreja. E a igreja não é o pastor. O pastor é membro da igreja, com ofício diferente, com atribuição diferente, com responsabilidade diferente, que, segundo o autor da carta aos Hebreus, vai dar conta. Nós vamos dar conta. Mas vocês também vão dar conta. Nós precisamos desenvolver o reino de Deus. Que essa manhã a gente entenda a nossa missão, a nossa vocação e o nosso dom que Deus deu para a gente. Que o Espírito de Deus continue enchendo essa igreja de virtudes e poder, para que essa igreja cresça no conhecimento e na graça de Jesus. Nós não temos necessidade de atacar e nem julgar o mundo.
O que nós fomos chamados para fazer é proclamar o Evangelho de Jesus. Juiz só tem um, que é Deus. E no retorno dele à terra será ele, Jesus. Ele sairá de advogado e será promovido a juiz. Mas enquanto a igreja estiver na terra, ela precisa fazer essas 3 coisas que eu vou dizer para você aqui. Anunciar, denunciar e consolar. Anunciar, denunciar e consolar. Quando eu falo em denunciar, não é ficar apontando o dedo para ninguém, não. Denunciar é dizer com amor aquilo que aquela pessoa está pedindo para você e que você sabe qual é o caminho que ela deve trilhar. Isso é denúncia. Você está fazendo de forma errada, mas eu sei qual é a forma que você deve fazer, porque eu aprendi com Jesus. E consolar porque as pessoas, quando saem das trevas, elas precisam de consolo, elas precisam de abraço, porque a posição da cruz não é essa posição que eu estou aqui. A posição de Jesus na cruz é essa aqui. Se é essa aqui, ele está dizendo: eu quero abraçar a cruz. A igreja é o braço que abraça a cruz em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Agradecer aqui ao pastor Davi, pastor George, pela oportunidade. Davi, e às vezes que você me acionou que eu não pude vir, velho, é porque eu não pude vir mesmo, viu? Mas eu te amo, cara. E o meu desejo é que Deus restaure a sua saúde completa, física, emocional. Você é um grande homem de Deus. Apesar da estatura, é um grande homem de Deus. Deus, nós te louvamos e adoramos o teu nome, Senhor. Obrigado porque essa manhã foi uma manhã onde o Senhor nos consolou com a palavra, mas também, ó Deus, nos exortou com a tua palavra. Nos ajude neste dia, Deus, a sermos discípulos verdadeiros do Senhor, que ame ao Senhor, que queira servir ao Senhor como testemunha vivo do poder de Deus. Obrigado pela igreja de Jesus aqui neste lugar. Obrigado pela instrumentalidade de cada um dos teus servos. Em especial, quero apresentar a vida do Davi, a sua saúde, a sua família. Ó Deus, a vida de George, de Rebeca, de Samuel. Cuida desses 2 homens de Deus que têm se apresentado ao Senhor neste bairro e nesta congregação como a luz do mundo. Por favor, Deus, que a saúde emocional, que a saúde física e espiritual, o Senhor esteja, Deus, cuidando de cada um deles, Pai. Obrigado, meu Pai, por este dia, e continua conosco durante todo esse restante de dia. Eu te peço a tua bênção sobre todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Gratidão. Davi, não me leve a mal, não. Estou parecendo aqui cachorro mago, comendo e correndo. Mas é que eu tenho que voltar lá para a esperança. Irmãos, um abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Amando Davi, eu amo vocês. Amando George, eu amo vocês. Porque vocês são meus irmãos. Deus abençoe. Oi, irmãos, boa palavra essa aqui. Você anotou alguma frase? Teve alguma coisa que você anotou aí que você, dessa ministração agora de manhã? Alguém anotou alguma frase assim? Alguém anotou, não? Quem anotou, levanta a mão. Eu anotei. Fala aí qual foi a frase que você anotou. Fique em pé, por favor. E diga bem alto aí.
Olha para a igreja e fala assim: eu anotei isso aqui. É forte esse negócio. Pois é. Alguém que levantou a mão aqui? Acho que eu vi. Alguém levantou a mão aqui? Não. Quem mais aí anotou uma frase aí? Foi Nery? Não. Quem mais? Você, fala aí, abençoada. Cuidando dos que estão e daqueles que virão. Boa. Mais alguma frase você anotou? Boa. Então, duas frases eu anotei. Tem aqui? Fala bem alto aí. Muito bem. É isso aí. Duas frases que eu anotei. Antes da igreja ser grande, ela precisa ser relevante. Essa é forte. Segunda, que eu vi agora no finalzinho, na ilustração dele, a igreja são os braços abertos de Jesus na terra. Para todas as pessoas, acolhendo todas as pessoas, abraçando todas as pessoas. Vamos ficar em pé, vamos cantar o nosso cântico oficial dos 3 dias. Aí você pergunta: pastor, está acabando a conferência? Não, porque hoje é domingo e tem culto à noite. E a gente só passa a régua à noite aí no culto. Vamos lá, vamos cantar com muita alegria a colheita. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos. Prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião. Não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo. Deixa
Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a força do Espírito Santo esteja com todos nós e sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.